Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Fábio, como a igreja já falou, vou tentar falar um pouquinho mais alto para todo mundo conseguir escutar. Que é brilhante também. Obrigado. E eu vou reiterar minhas saudações, agradecimentos aos dois, ao Monteiro e ao Mota, que me ajudaram muito nesse processo. O Monteiro mais a parte do início, me indicando para onde ir, e o Mota no fechamento, na conclusão. Isso foi uma ajuda que foi bem fundamental para o meu trabalho. Bom, um panorama hoje geral do Brasil, como é que está a segurança pública no Brasil. Quase 60 mil pessoas mortas no Brasil, com mortes violentas. Vamos pensar quase uma pequena cidade morta por ano. Quase 47 mil estupros por ano. População presidiária, 607 mil presos no Brasil. 23 mil menores. Nas últimas 2 décadas teve um aumento de aproximadamente 400% nesse número de menores presos. Situação bem complicada pra gente. São 607 mil presos, mas não todos em regime fechado. Desculpa, isso é em regime... Não, em todos os regimes. Em todos os regimes, de efetivo, então, temos hoje 666, número da besta, e 1.000 policiais e guardas municipais a nível Brasil. Qual é o contexto, então, do Brasil em relação ao mundo, em relação a outros países? Você pode analisar aqui, Brasil, dado aqui, esses são dados de 2012, um dado da ONU, que ele pegou vários países e analisou a situação entre eles, né? E o do Brasil, ele é 21, mas eu coloquei 27 porque é um dado brasileiro, do mapa da violência, para a gente ter uma ideia, mas de 2012 também. E aqui a gente pode ver que a média das regiões em conflito é de 11,1 homicídios por 100 mil habitantes. E o Brasil, então, está mais do que o dobro do que uma região em conflito. Então a gente está numa situação, né, calamitosa, fora de controle. Vivemos numa situação fora de controle. Seria melhor morar numa situação de conflito. Seria mais ou menos isso. Bora pra Síria. E uma média de países aqui desenvolvidos seria 2,2, né? E vários países com menos do que um homicídio por cada 100 mil habitantes. E essa taxa de homicídios por 100 mil habitantes é uma taxa universal que é utilizada para comparar, né? Comparar regiões, países. E ela dá um reflexo grande do problema da segurança. Então, como é que estamos no Brasil? Esse mapa aqui ele mostra, a região verde é o Sudeste e é a taxa também de homicídios na região Sudeste. Ela teve um crescimento grande na década de 2000 e na última década teve um decréscimo bem grande, bem acentuado aqui. E as outras regiões, especialmente a Norte e Nordeste, cresceram vertiginosamente. Aqui, quem é do Nordeste, do Ceará, sabe muito bem disso. Olha lá como é que está o nosso Nordeste aqui. Cresceu muito e o Norte também. E o Sudeste está melhor, aqui em azul. Isso se inverteu. Tem uma série de motivos e explicações para explicar isso, né? Esse é um estudo do Banco Mundial, ele fez um estudo especificamente no Brasil para tentar chegar no porquê. O porquê que aconteceu, qual é a dinâmica da criminalidade no Brasil. E ele chega a alguns fatores, por exemplo, fatores macro. Ciclos econômicos, principalmente PIB, né? E aí quando a gente fala em PIB, a gente fala em ciclos, né? Um ciclo de crescimento grande, depois uma recessão grande, que é o que a gente está vivendo hoje. Então provavelmente a gente vai ter anos agora piores, né? Os nossos próximos anos serão anos piores. E aqui eu deixei aqui, mas é só para colocar para a gente, ele aponta desigualdade de renda, né? E ele tenta fazer uma correlação entre desigualdade de renda com índice de criminalidade. Porém, a gente sabe que o problema não é a desigualdade, o problema não são os ricos, né? O problema não é o ter rico numa sociedade, o problema é a pobreza. O problema é ter muito pobre, é a condição de pobreza. Então, a solução não é então, tirar do rico e dar para o pobre, não passa por isso. Passa por tirar o pobre das maiores condições da economia crescer e desse pobre sair da condição de pobreza. A solução passa por isso. E mercado de trabalho, que é consequência da economia também. Outros fatores contextuais, como urbanização, a forma como a cidade cresce. Se ela cresce de forma desordenada, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, influencia. Densidade populacional também, um crescimento muito grande.
E os fatores micros são demográficos, ou seja, jovens do sexo masculino. Quanto mais jovens do sexo masculino você tiver, a tendência é que tenha uma taxa maior. E fatores como educação também. Quanto maior for a taxa de abandono, a tendência também é que tenha uma taxa maior. Eu sou de Fortaleza, que hoje é a cidade mais violenta do Brasil, né? É 12ª do mundo. Então assim, mas quando eu falo isso, a pessoa pensa que não é morte o tempo todo em todo lugar. A gente tem polos de violência, que geralmente são as regiões mais pobres, como Pirambu, como São Miguel, algumas partes do Papicu. Que influenciam no todo, né? Que influenciam na taxa do todo. Ocasionalmente esse pessoal sai da sua região para fazer assalto em outras regiões. Mas o homicídio mesmo, ele é muito bem focado em Fortaleza. Tipo assim, é uma coisa bem... eu acho que no São Miguel deve morrer, sei lá, 10 pessoas por dia, se não me engano. Ela não tem perspectiva de ganhar dinheiro, né? Ela não tem estudo, ela não tem perspectiva de ter um emprego, de ganhar dinheiro. E aí o tráfico me oferece R$1.000 por semana para ser o fogueteiro do tráfico. Ele, talvez, né, ele está mais propenso a aceitar do que talvez o morador da Zona Sul que não convive com isso o tempo todo. Então, como é que toma a decisão? Como é que é o processo de tomada de decisão, né? Se ele vai aceitar ou não o convite, por exemplo, do crime, de entrar no mundo do crime? Passa-se por impulsos, né? Estímulos e impulsos aqui, que podem ser sociais, culturais ou psicológicos. Social é o convívio mesmo com pessoas, e existem estudos que mostram que o convívio ele é mais importante do que a pobreza. Ele influencia mais o convívio com criminosos, com uma região que tem mais criminosos, ele é mais importante e influencia mais do que a pobreza. Então, estímulo social, estímulo cultural é o que? Às vezes o menino quer ser, ele olha e vê que o bandido ou o dono do morro, né, ele tem o status, né, ele tem o status, ele é o dono do morro, né, ele tem a melhor garota do morro, ele tem a moto, ele tem o tênis melhor. Então esse é um estímulo que ele recebe. E psicológico, às vezes a pessoa não tem a cabeça no lugar, né, as faculdades mentais aí bem organizadas. E tudo isso pode ser potencializado pelas vulnerabilidades, todos esses impulsos que ele recebe. Então o cidadão vai receber esses impulsos da sociedade e ele vai passar agora por um processo de decisão, uma análise, que envolve o quê? Benefícios e custos dele aceitar ou não esse convite. Então ele vai analisar. Bom, o tráfico me chamou para ser o fogueteiro, vou dar um exemplo bem prático para a gente entender. O tráfico me chamou para ser o fogueteiro de crime, eu vou ganhar R$1.000 por semana. Qual é o custo e qual é o benefício de eu aceitar? Vai passar por isso. Passando por esse processo de decisão, dele olhar custos e benefícios, é um processo racional, que qualquer um passa todo dia nós fazemos escolhas, né? E você analisa, e não só na parte de segurança, em tudo na nossa vida, você analisa custo e benefício de tudo. E é um processo racional, sempre racional. E por ser racional, ele está sempre focado no indivíduo. E as consequências da decisão, as consequências dele aceitar ou não, estão sobre ele também e tem que estar imputadas sobre ele, porque é um processo racional. Ele analisou aqui os custos e benefícios e decidiu. E uma armadilha muito grande, que também a gente tem que tomar cuidado, é achar que a condição de vulnerabilidade o torna vítima, né? A gente vê muito isso hoje. A vulnerabilidade dele não o torna vítima porque é um processo racional. Ele decide, ele sabe decidir ou não, né? Faz com que ele seja mais propenso, né? Está mais próximo, mas não o torna vítima. Então, quais são os benefícios, então, de ele aceitar esse convite? Seria a recompensa esperada e seria o benefício psicológico. Recompensa, lógico, é o quanto que ele vai ganhar. Benefício psicológico, né? É ser o garotão da comunidade, ter dinheiro e tudo mais. Quais seriam os custos, então? O custo indireto, por exemplo, eu tenho que comprar uma arma para roubar, né? O custo que ele precisa. Custo psicológico, bom, se eu aceitar, eu vou estar à margem da sociedade. Tem um custo psicológico associado a isso. E salário oferecido pelo mercado de trabalho. Diga-se aqui oportunidades, né? Oportunidade de emprego e salário também. E a punição esperada. Então, hoje, assim, é bem claro para a gente que a balança, né, ela está desbalanceada. Hoje os benefícios são maiores no nosso estado do que os custos. Então vamos imaginar nos custos, em que a gente pode atuar
para a gente reverter essa balança? Eu só enxergo aqui no salário, mas vamos pensar como políticas públicas. O máximo que a gente pode fazer é tirar o Estado dos entraves que ele faz na economia, né? E fortalecer o livre mercado. Desculpa, eu só queria... porque é um conceito que de vez em quando confunde-se. Punição esperada. O grau e a certeza. Vou falar que né, que tem essas... Legal. Agora, o que a gente pode atuar de forma incisiva seria o quê? Na punição esperada, que é o que ela estava falando. Nela a gente pode atuar. E nela, tem 3 fatores associados a ela, que é o que você estava falando. Seria o quê? A probabilidade de ser preso, de ser condenado, versus a severidade da punição, né? Então, vou ser preso? Quem é fogueteiro do tráfico é preso? Ah, nunca. Condenado? Dificilmente. Eu sou de menor, né? Eu sou de menor, vou ser preso? Não. Então, tá tudo bem. Isso a gente pode levar para todos os outros crimes. Mas nós temos que pensar que essa punição esperada é onde a gente pode atuar. Aqui a gente pode atuar. E atuando nela, a gente consegue elevar os custos dessa decisão, né? Pode fazer com que essa pessoa repense e falar, opa, é perigoso. Se eu entrar, se eu aceitar, é perigoso. Então, qual é a punição esperada no Brasil? Aqui eu mostro os crimes, vamos pensar que isso aqui são todos os crimes cometidos, e os crimes reportados, né? Os crimes reportados são menores do que os crimes cometidos, obviamente. E eles são influenciados pela falta de confiança no sistema. Se eu não confio na polícia, ou se eu não confio no sistema judicial, né? Se eu não confio nas leis que temos no país, então eu vou reportar menos, né? Então, a falta de confiança, ela reduz cada vez mais a quantidade de crimes reportados. Então eu reporto menos, né? Eu não confio na polícia, eu não vou na polícia reportar. O sistema é oneroso. Imagina, eu abrir um processo contra uma pessoa, imagina quanto tempo vai demorar, quanto que eu vou gastar, então eu nem reporto. Então isso reduz cada vez mais o nível de crimes reportados. Crimes reportados reduzindo, é pior ainda, né? E dos crimes reportados, apenas 50% chegam na fase de inquérito, né? E dos que chegam no inquérito, apenas 21% recebem uma sentença. Ou seja, de reportado até a sentença, a taxa do Brasil está em 5 a 10%. É muito pouco, muito pouco. Essa sentença é condenatória ou... Não, sentença. Sentença independentemente do resultado. Sentença. É pouco, 5 a 10%? Por quê? Nos Estados Unidos e na União Europeia, os Estados Unidos, por exemplo, é 60% a 70% a taxa deles. A União Europeia é 50%. Então a gente está muito, muito aquém. Todos os tipos de crime estão aí incluídos ou só os violentos? Todos. Mas aqui nos Estados Unidos, homicídio é 70% e 60% são os outros. É isso. Acho que nós somos o oposto. Provavelmente a gente deve levar inquérito mais então, nos não violentos. Você pensa, a gente tem uma situação que a gente reporta cada vez menos, não resolve nada, quando prende é uma parcela muito pequena, e quando prende ainda tem uma pena muito branda, né? A pena ainda é muito branda. Então o rapaz que foi convidado ele vai analisar, se eu for preso ainda vou ser solto ainda, em pouco tempo eu sou menor. E ainda quando não entram os indutos de Natal, indutos, né, em geral. Então o que acontece? 80%... Só falta colocar um dos custos aí, acho que a expectativa de vida também, principalmente no caso do tráfico, isso é levado em conta. Com certeza. 80% então são reincidentes no nosso sistema prisional. Então são reincidentes, por quê? Porque o processo é ruim. E ele sabe que se ele for preso, ele vai ser solto, ele pode ir de novo, a probabilidade de ser preso é pequena, então ele comete de novo. Isso faz com que ocorra uma volta ao ciclo de novo. Ele entra e comete o crime de novo. E gera uma cultura da impunidade no Brasil. A área de atuação, então, na prefeitura, né? O que a prefeitura pode fazer, então, para influenciar isso? Existe aqui uma conjuntura, então... Eu coloquei contexto da violência, que seria a vulnerabilidade, que eu já falei, e os controles sociais informais, que
seria o que? Os valores da sociedade, né? Os valores. Isso depende de cultura, depende da sociedade. Cada cultura tem o seu valor diferenciado. E isso influencia também na taxa de criminalidade. Onde nós podemos... Som. Melhor. Onde nós podemos atuar, então, de forma incisiva na prefeitura, no contexto da violência, na vulnerabilidade. E quem vai atuar nesse contexto é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. É ela que vai atuar. Microfone. Sistema de segurança pública agora, que eu vou falar, eu botei aqui, ó, controles sociais formais, que é a polícia e guarda municipal, investigação, polícia civil, julgamento, sistema judiciário e a execução da pena e reintegração no sistema carcerário. Está simplificado aqui, mas só para a gente entender. Então, onde que nós conseguimos atuar de forma incisiva como prefeitura? Nos controles sociais formais, através da Secretaria de Segurança Pública, né? Podemos atuar, principalmente porque a Guarda Municipal ela está dentro da Secretaria de Segurança Pública do município. Porém, a área de abrangência que a gente acha que o prefeito tem que atuar, né, e que o secretário de Segurança Pública tem que atuar, ela é muito maior. E ela envolve todo esse sistema de segurança pública. Todo ele. Todos os agentes aqui. Por quê? Porque o que foi falado aqui já antes. Nós acreditamos que quando o prefeito ele assume a cidade, as responsabilidades são deles, independente da área. Ele é o dono da cidade, ele é visto como dono da cidade. E se ele negligencia, por exemplo, a segurança pública daquela cidade, né? Por exemplo, acontece muito nas nossas cidades, ele negligencia, fala, esse não é o meu papel, esse é o papel do Estado, não é o meu. Ele negligencia e ele deixa de lado, ele passa para o Estado, ele fica de lado. O que acontece nas outras áreas que ele negligenciou? Por exemplo, educação e saúde. Ele vai ter uma consequência nessas áreas porque ele negligenciou também a segurança pública, né? Por exemplo, a educação, ele construiu uma escola, ou ele fez uma praça, né? Ele fez um hospital, construiu naquele local, né? Deixou tudo bonitinho, saiu dali, depois o crime assumiu e vende droga dentro da escola, a milícia assumiu, derrubou, são casos verídicos do Rio de Janeiro, né? Que acontece. Mas o prefeito se absteve, né? Se absteve e falou, isso não é problema meu. Nós acreditamos que não, que o prefeito ele tem que assumir esse papel e que ele tem que influenciar os outros agentes aqui. Ele tem que, a ciclovia, por exemplo, ele tem que influenciar, né? E não só o prefeito, como todo mundo aqui, né? Como todos os agentes, ele tem que influenciar, ele tem que cobrar. Às vezes não vai ser ele que vai ser o agente que vai executar a ação, mas ele vai cobrar. Ele é o maior cliente. E ele que tem a maior ramificação, né? Maior capilaridade na sociedade, na cidade. Ele que sabe os problemas que acontecem em cada região. Então, hoje do município do Rio de Janeiro, vamos analisar aqui. São a taxa de homicídios, né, histórico de homicídios no Rio de Janeiro, que vai desde 91 até 2015, em que passa de 73 homicídios por 100 mil e chega até 34 homicídios por 100 mil aqui na época das instalações das UPPs, reduzindo até 18 homicídios. E a taxa do estado é 24 mais ou menos, e o grande calcanhar de Aquiles aqui é a região da Baixada Fluminense, que está em torno de 40. Ela que puxa os índices do estado para cima. Que influencia também na região do município do Rio de Janeiro, porque é limítrofe, né? Vamos falar então de UPPs, então. A gente falou de UPP ali, vamos falar então de UPP, o que são. Hoje nós temos 42 instaladas, né? Aqui em cinza são as UPPs, eu vou falar um pouquinho mais à frente. E o que é bem marcante é que não existia um plano previamente desenhado. Isso foi de forma bem experimental e pragmática, né? E com o conceito de polícia de proximidade. E atuou diretamente na disputa de territórios. O que é importante entender é que a política de UPP, o foco dela foi em reduzir a disputa de território. Então foi o problema de disputa de território. Isso. Mas ela não pode ser encarada como a política de segurança pública de uma região, né? Não pode ser encarada como uma política só, né? A minha política de segurança pública é implementar UPPs nas regiões. Não pode, né? Não pode. Porque se trata de disputa de território. O que existia no Rio de Janeiro é disputa de território, onde a polícia nem entrava, e o tráfico dominava e disputava entre si as facções. E isso causava as taxas de homicídio maiores. E também a entrada da polícia, que entrava num conflito, atirava, saía, muitas das vezes, né, acontecia isso,
E as taxas de mortes por conflitos policiais também caíram muito devido a isso. Então vamos analisar o que aconteceu. Desculpa, eu não... Isso foi péssimo para o meu estado, porque em uma ilha do Código Público, no Pirambu, que é um bairro muito perigoso, e depois dessas UPPs, vários traficantes daqui foram para lá. Aí, deixa eu completar aqui, por favor, que assim, ô Ávila, eu falo aqui, mas dizem que é brincadeira minha, porque eu sou cearense e que estou puxando o sardinha do nosso turma lá. Mas é o seguinte, isso leva também a lembrar que uma política de segurança ela tem que ser integrada. Quando eu estive no Ceará em 14, eu vivi muito essa concepção de que o bandido migra e não tem uma ideia de quem está olhando integrado isso, né? Então, bem observado isso, sim. Mas a gente pode discutir daqui a 2 anos, quando formos discutir aí as questões federais. E é interessante aqui perceber que, eu vou falar um pouco mais à frente, porque não é só repressão, né? Não é também só repressão, é levar a polícia para lá, repressão não é só isso. Vai ficar bem claro mais para frente. Mas vamos lá. Isso aqui é a localização das favelas ou comunidades, como queiram, no município do Rio de Janeiro, e a distribuição por áreas, também áreas integradas de segurança pública, né? Cada área aqui da região e as favelas. E aqui são as taxas de homicídios, está um pouquinho apagado, mas vermelho é acima de 70, e azul é onde está aqui Copacabana, né? É o que está melhor, vamos falar assim, abaixo de 10. E aqui, vocês podem ver que aqui, ó, aqui é o Santos Dumont, né? Desde da área aqui, desde o centro, Santos Dumont, Santa Teresa, até a região da Zona Oeste, existia um certo cinturão, eu vou falar de cinturão de violência, né, de homicídios, no entorno da Zona Sul, né? E da Barra, aqui, Recreio. Então existia uma região aqui que era o caos, né? Eu queria morar aqui nessa região nessa época. Isso é 2007, né? Se a gente pensar lá atrás ainda, que era pior ainda, né? O que aconteceu então? Primeiro o PP foi instalado aqui no Santa Marta e os índices foram mudando. E vocês vão reparar que o cinturão ele vai mudando, eu quero que vocês reparem isso, o cinturão vai mudando, e as regiões do PP foram mais nessa região, e esses índices também mudaram nessa região aqui. Mais UPPs instaladas, as taxas de 2009, mais UPPs instaladas em 2010, e agora aqui o objetivo é fazer um cinturão no entorno do Maracanã. O Maracanã está mais ou menos por aqui. Fazer um cinturão no entorno do Maracanã para a Copa do Mundo, garantir a Copa do Mundo em 2014. O objetivo foi esse. Mais UPPs instaladas, percebam como é que foi alterando o cinturão e foi melhorando mais áreas aqui em azul. E aquela região ainda está ruim aqui do centro. Já melhorou um pouco, mais UPPs instalados nessa região em torno do Maracanã. E agora ele começa a subir para a Zona Norte, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Rocinha também. Melhorou mais. 2013, mais instalados, taxa. Agora uma instalação aqui na Vila Kennedy. 2015, já parte agora para Maré, Praia de Ramos. Eu não vou entrar em mérito aqui, se entrou exército, entrou polícia, se foi melhor, foi pior, isso eu não vou entrar aqui não, tá? Só querendo analisar cru os números, só os números. A melhoria e essa taxa de homicídio de 2015, a mais atual. Então nós temos aqui uma região que é melhor, e as UPPs em azul aqui demonstram que o foco foi a região mais nobre do município e a região de maior acesso à cidade, né, que o Betão já tinha mostrado, a região de maior acesso à cidade e mais desenvolvida economicamente. E agora, para a gente ter uma análise e voltar ao que era antes, era assim, ficou assim, melhorou bastante. Homicídios. Então, os problemas foram resolvidos então no Rio de Janeiro de segurança? Não. Foram resolvidos de homicídios, ou foram amenizados, né? Melhorou a situação. Por quê? A taxa de roubos e furtos, ela subiu, cresceu e tem subido novamente. E aqui pode ser econômico, né? Um fator econômico também, né, Fárico, né? Nesse 2014, 2015. E provavelmente vai ser pior. Isso aqui eu estou falando de que roubo a transeunte, ou roubo a pedestre, vamos falar assim.
e roubo de veículos e furto de veículos. Então, os roubos, os crimes menores, eles continuaram nos patamares elevados. Eles tiveram redução, mas estão voltando aos patamares elevados. Então, as UPPs, elas não resolveram esses crimes, né? Existe uma série de fatores, não vou entrar neles também aqui, mas não resolveram. E é aqui que a gente acha que a prefeitura pode atuar de forma incisiva, principalmente com a guarda municipal, que está na mão da prefeitura, né? Nos crimes menores, que depende de quê? Depende de presença, depende de inteligência, depende de pessoas, de conhecer a cidade, de ter pessoas, de política ostensiva, né? Isso influencia diretamente na sensação de segurança, né? Gerando uma insegurança. Esses roubos menores, né? Você na rua, o rapaz vai te roubar, seu carro vai ser roubado, é a sensação das ruas de insegurança, que reflete diretamente na qualidade de vida, que reflete diretamente na economia, né? Eu tenho uma sensação de insegurança, minha família não tem qualidade de vida, eu não quero morar nessa cidade, então eu não vou montar mais uma empresa aqui, eu vou sair e vou para uma cidade melhor. Então é um ciclo que se repete. Qual é a atuação então da Prefeitura do Rio de Janeiro hoje em relação à segurança pública? Hoje ela tem a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é um regulador e fiscalizador das atividades econômicas e das posturas municipais. E aqui estão os dados dela: 456 milhões para a Guarda Municipal e 32 milhões para o gabinete dela, aproximadamente. E vou tentar resumir o que ela faz, né? A partir de 2009, 2010, o prefeito atual ele viu que ele achava que a cidade estava numa situação de calamidade em relação à ordem pública, né? Ordem pública seria o quê? Seria carro parar no estacionamento irregular, seria ambulante na rua, seria, por exemplo, um bar usando mesas nas calçadas, a utilização do espaço público de forma ordeira, né? Ou então propagandas, né, em forma irregular. Então ele falou: vou dar um choque de gestão na cidade, um choque de ordem pública, para que com a ordem pública, melhorando a ordem pública da cidade, eu consiga fazer o meu papel e influenciar na segurança pública. Ou seja, se eu regular melhor, né? Se eu regular os camelôs, por exemplo, da cidade, os ambulantes, se eu regular, tiver políticas públicas mais bem definidas em relação à ordem pública, e se eu fiscalizar de uma forma mais incisiva com a Guarda Municipal, isso vai gerar na cidade um aspecto melhor, um aspecto de uma segurança maior, de uma ordem melhor na cidade. A cidade vai ser melhor cuidada, e esse aspecto influencia diretamente em como a sociedade vê a cidade e como a sociedade cuida da cidade, né? Isso tem uma série de teorias por trás, teoria das janelas quebradas, teoria de comportamentos cruzados, né? Não vou entrar nas teorias também, mas com certeza existe essa relação, e isso foi usado muito em Nova York, por exemplo, na gestão do Giuliani, né? Ele utilizou muito isso lá. E a prefeitura aqui no Rio de Janeiro focou muito nisso. E aqui estão algumas ações que essa secretaria apresenta, né? Por exemplo, estacionamento irregular, apreensão de ambulantes ilegais, ocupação de espaço comercial e por aí vai. Vamos falar um pouco sobre Guarda Municipal no Rio de Janeiro. Guarda Municipal, ela está subordinada a essa secretaria, e hoje ela tem inspetorias que dividem a região do Rio de Janeiro, né, para fiscalizar essas políticas públicas, e os grupamentos especiais, que eu vou mostrar agora, e as unidades de ordem pública. E a atribuição é zelar pelo ordenamento urbano, né, e proteger os bens e instalações do município. Os grupamentos aqui, grupamento de cães, de praia, de defesa ambiental, de ronda escolar, tático móvel, e específico para cada tipo de atuação. E aqui as unidades de ordem pública, que é o grande carro-chefe da Secretaria de Ordem Pública, que é o que? Ele pegou as regiões, né, as regiões mais nobres desses bairros mais nobres, a região mais nobre aqui na Tijuca, Leblon, exemplo aqui, e do centro, e a região que tem mais comércio, né, e a região mais visada. Pegou essa região e deu um choque de gestão, e colocou lá uma unidade de ordem pública
que ela é tocada por guardas municipais que tem um treinamento para ser o dono daquela região. Então ele é o dono da região, ele olha desde estacionamento irregular, ele olha tudo que está saindo da normalidade do espaço público, da utilização do espaço público. Então, os guardas municipais, eles olham especificamente essa região somente, porque a prefeitura acha que com essas regiões, são as regiões com maior visibilidade, vamos falar assim, o ambulante vai querer estar aqui nessas regiões, né? E por ele estar aqui, a preferência que esteja aqui, eu tenho que atuar nessa região. E com isso eu consigo influenciar as outras, né? E essa é a maior atuação da prefeitura. Ela atua no município todo, mas é focada nessas regiões. E eu trouxe também aqui o Centro de Operações da Prefeitura, que é utilizado por mais de 30 órgãos, que tem 600 câmeras espalhadas pelo município do Rio de Janeiro e consegue ter um panorama real do que acontece e uma interação entre os agentes também. E agora eu vou trazer críticas a esse modelo. Quais seriam? Foco somente na ordem pública, ou grande parte do foco é na ordem pública, né? Falta uma integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, né? Para a gente atuar da forma como a gente acha que tem que atuar, tem que haver essa integração entre os dois. Essa integração não é fácil, é difícil, são órgãos distintos, né? Que têm uma história distinta, que têm culturas distintas, mas nós acreditamos que é um desafio que tem que ser encarado. Interação com a sociedade, ela é bem pouca, interação com a sociedade, e é difícil também a interação com a sociedade também, em relação à segurança pública, isso não é muito fácil, de você ter propostas, né, que você consiga agregar. E a interação entre os demais órgãos em relação à vulnerabilidade. Existe, mas ainda não é o foco da prefeitura. Existem casos, então, de sucesso no Brasil? Já foi feito? Existe. O Mota pode falar um pouco melhor. A Prefeitura de Canoas, que implementou no Rio Grande do Sul, era uma das prefeituras das piores que existiam naquela região em relação à criminalidade. E eles implementaram, então, através de verbas que vieram do PRONASSE, do governo federal, eles implementaram, então, algumas políticas. Por exemplo, um observatório de segurança pública, que estuda a criminalidade na região, um gabinete de gestão integrada, em que o prefeito se reúne com cada agente, ele senta lá com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Bombeiros, Ministério Público, senta todo mundo e estuda as melhorias que podem ser feitas. E aí investiu aqui também em alarmes, câmeras, né, a parte de tecnologia. E aí nas regiões que ele identificava então que tem uma vulnerabilidade maior, ele trouxe então os territórios de paz, o projeto dele. Por exemplo, em Guajuviras, ele trouxe o território de paz, que seriam as praças da juventude, que ele trazia então mais projetos sociais para essa região. Ele atuava de forma mais incisiva em segurança e trazia também mais projetos sociais. E aí, resultado positivo. E a Guarda Municipal ela atua de forma incisiva nesses locais. Então, qual é o modelo que nós propomos, né, no finalzinho aqui da apresentação? Seria um gabinete de gestão integrada, em que a Secretaria de Segurança Pública está no centro, isso é importante entender, ela está no centro, e ela cuida de um foco de curto e médio prazo. E o foco é aumentar o custo da escolha pelo crime. Esse é o foco dela. Eu tenho que prender mais. Eu não consigo atuar, por exemplo, nas penas, mas eu consigo prender mais. Eu consigo inibir mais. Então eu tenho que aumentar o custo pela escolha do crime. E ela envolve todos os agentes de segurança pública aqui. Esse é o Gabinete de Gestão Integrada. E um Comitê de Segurança Pública, em que agora a Secretaria de Segurança Pública não está no centro mais. Quem está no centro é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E ela recebe insumos da Secretaria de Segurança Pública, né, insumos de segurança, em que ela vai passar para ela, olha, essas regiões são as regiões piores da minha cidade, essa região aqui, esses menores, ó, eu aprendi tantos menores esse mês, eu sei de onde esses menores são de tal local, eu tenho todos os dados, toma aqui, é isso. Aí ele, ok, me dá que eu vou agir com todos os agentes, né, com as outras secretarias. Ah, o que eu preciso lá? Eu preciso melhorar a infraestrutura, saúde, educação, e o que eu preciso para aquela região, com a visão de médio e longo prazo. Mas é bom lembrar, voltando lá ao início, eu
levando, por exemplo, educação, saúde ou infraestrutura, não garante que eu vou melhorar meus índices de criminalidade, se não andarem em conjunto com o meu sistema penal, né, ou com o aumento do custo, né, de aceitar ir para o crime ou não. Os dois têm que andar em conjunto. E por isso que os dois sempre estão em conjunto e casados, né? Um passa insumos para o outro. A Secretaria de Segurança passa para o desenvolvimento. E o desenvolvimento é que toca os projetos. E isso é importante de saber. E para concluir a apresentação, eu queria deixar aqui uma mensagem. Então, de quem é a responsabilidade? É da Prefeitura? É do governo estadual? Governo federal? De quem é? De quem? Quem é o responsável por isso tudo? O problema que nós estamos vivendo. A responsabilidade é nossa. É de cada um. É de todos os agentes. É da sociedade também. Um só não vai fazer a diferença. Uma ponta só não vai fazer a diferença. Marcelo não vai conseguir fazer a diferença sozinho lá. A polícia não vai fazer. Todos os agentes têm que fazer a diferença. A responsabilidade é nossa. Por quê? Porque a prioridade é a vida. E ela sempre vai ser a prioridade em detrimento de todas as outras. A vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ela é a prioridade em detrimento da educação dele, da saúde, de tudo. A prioridade é a vida. E a Secretaria de Segurança Pública ela vem para mudar esse quadro e trazer essa responsabilidade também para a Prefeitura. Para o prefeito falar, a minha responsabilidade também. Eu tenho que atuar nessa área também. E eu espero que esse trabalho seja levado para outras cidades e que nós possamos enxergar dessa forma, que a prioridade é a vida. E que a vida seja a prioridade em todos os municípios aqui representados. Muito obrigado. Ô Leone, como você falou, e eu acho que ficou bem claro aqui, né? Você reprime de um lado e acaba talvez gerando uma vulnerabilidade maior, né? E que acaba trazendo mais crime. Então fica nesse ciclo também que você não sai. E por isso que o nosso foco é os dois andarem juntos, né? Os dois têm que andar juntos. E existe, assim, eu não vou falar que hoje no município não existe, mas não esse foco dessa forma não existe não. A desenvolvimento sustentável ela foi talvez um pouco sutil, um pouco filosófica, mas ela é um cliente importante dessa história toda e ela tem entre as atribuições dela, não sei se você lembra do organograma, é cuidar com a desburocratização, porque a gente tem essa mesma sensibilidade sua, né, de saber que vamos facilitar a vida do empreendedor, tornar a economia mais pungente para que a gente tenha menos problema aqui. Obrigado. É contigo. Só é importante, Leone, que a gente não caia na armadilha na qual caem a maioria das pessoas que pensam violência, né, que na verdade é criminalidade no Brasil de hoje, que é uma armadilha que nos leva involuntariamente ao centro do discurso da esquerda, que foi uma coisa que a gente testemunhou ontem, né, Marcelo? O cara que bota uma arma na sua cabeça no sinal, ele não está fazendo isso. Está fazendo isso porque ele era operário numa fábrica e ele perdeu o emprego e ele precisa sustentar a mulher dele. Ele está fazendo uma escolha consciente que envolveu preparo, que envolveu uma série de ações. A gente não vai melhorar o problema do Brasil melhorando as condições de vida das pessoas. A prova está no gráfico que o Felipe mostrou. O Nordeste, na última década, se enriqueceu e a criminalidade chegou a níveis estratosféricos. A criminalidade no Brasil é um problema de instituições. No sistema de segurança pública, nada funciona. E eu falo aqui com o Marcelo presente, depois eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Nada funciona. A polícia não consegue impedir que o crime ocorre. Quando ele ocorre, a polícia não consegue investigar. Quando investiga, não consegue preparar um inquérito. Quando prepara o inquérito, não consegue dar uma sentença para o criminoso. Quando dá, a sentença é ridícula. E as nossas prisões são spas, são centros de recreação. Então você pode ter o desemprego zero no Brasil, o PIB pode sair de 11 mil dólares por ano, PIB per capita, para 50 mil, e a taxa de homicídios vai triplicar.
Porque eu achei perfeita a colocação do Felipe, né? Que é o que está acontecendo no Nordeste. Não há consequências para quem comete o crime no Brasil. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, as pessoas que frequentam o Facebook, há 2 semanas atrás, um colega nosso do Partido Novo de São Paulo, Márcio Bueno, o irmão dele foi assassinado. Houve um assalto na casa dele, os bandidos estavam levando tudo, e o bandido fez um gesto ameaçador, e o irmão do Marcelo falou: olha, cara, você já levou tudo que você queria. O número de homicídios, né, no Brasil, tanto o número absoluto, que está chegando perto de 60 mil, né, você não tem Síria, não tem Iraque, não tem para ninguém, né, e o número relativo, que é de quase 30, 27, 28 por 100 mil habitantes, né? Esse cálculo, ele leva em conta o que eles chamam lá, os pesquisadores, não é propriamente um termo jurídico, de letalidade dolosa. Ou seja, são as condutas dolosas, as condutas intencionais, né, voltadas contra o sujeito que quer matar alguém. Quer matar alguém significa que está praticando um homicídio ou um latrocínio, né, que é o roubo com morte. Né? Nos 2 casos você tem o dolo, você tem a intenção, a vontade de tirar a vida de alguém. Mas esses números não levam em conta os homicídios culposos, né, que são provocados por conduta imprudente, imperita ou negligente do réu, do agente. E o maior exemplo, obviamente, disparado, a maior causa é o trânsito, né? São as mortes no trânsito, né? Nesse quesito, o Brasil também está muito bem, né? Os números são muito expressivos. 48 mil mortos em 2014, eu não tenho os dados de 2015, né? São 48 mil mortes, quer dizer, é muita gente morrendo por ano em razão de acidente de trânsito, em razão de condutas culposas, né? Dificilmente você vai poder aí apontar questões de desemprego, ou enfim, né, questões econômicas que têm aí pouca ou nenhuma influência na conduta do agente. Os senhores sabem quantas pessoas hoje, essa eu sei o número exato, estão cumprindo pena no Brasil por homicídio culposo no trânsito? Quantas pessoas tem hoje presas nesse país com 48 anos? Exato, é um número redondo, né? É esse. Zero, nada. Ninguém, não tem ninguém. Condenados tem. Mas condenado, que a pena é de 2 a 4 anos. Se você é condenado a 2, 3 ou 4 anos de prisão, tem umas 55 maneiras diferentes de você não ir para a cadeia. Então a sua pena é substituída por cesta básica, substituída por pena de multa, você recebe sursi, que é a suspensão condicional da pena. Então tem que ir para a cadeia. Será que é crível, né? Será que alguém pode sustentar que essa impunidade não contribui para a irresponsabilidade do motorista brasileiro? Né? A absoluta falta de respeito com os outros motoristas, com o pedestre, com faixa de pedestre. Né? Então é um tipo de criminalidade, né? Diferente, naturalmente, mas é que você vê o peso da impunidade. Né? E o outro exemplo que eu gosto de chamar a atenção, porque é um dos 3 ou 4 crimes com maior número de processos, né, que é o roubo à mão armada, né? Você tem homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo à mão armada e furto, são os crimes responsáveis pelo maior número de processos em quase todos os fóruns criminais do país. No caso do roubo à mão armada, e hoje a imensa maioria dos roubos é a mão armada, ou seja, o roubo simples, né, o roubo sem arma, quase que não existe mais. Então, o sujeito aponta uma arma para você, o que significa que você correu risco de vida. Durante, sei lá, quantos segundos ou minutos a tua vida esteve correndo um risco seríssimo. E se você fizer qualquer coisa, ele vai te matar. Porque eu vou dizer uma coisa, né, igreja? Alguns de nós podem não acreditar em pena de morte,
Mas bandido acredita. Bandido, se tem gente a favor de pena de morte, é bandido. Né? E para a menina lá, para levar o carro dela, para a minha estagiária, no banco do carona, e ela, para não entregar o carro, acelera e vai embora. Ele não vai conseguir o carro. Ele sabe que aquele carro ele já perdeu, mas ele atira para matar a menina. E a menina morre no volante, o carro bate no muro e a minha estagiária passa 6 meses no hospital, quase morre também. Porque a amiga dela desafiou a ordem do vagabundo e por isso foi punida com a pena de morte. Ele sabe que a pena de morte tem poder de intimidação. Ele sabe que a minha estagiária, se estiver um dia no volante, for parada por um assaltante, ela vai entregar o automóvel dizendo, se eu não entregar, ele vai me aplicar a pena de morte. Então, alguns de nós podemos não acreditar que funciona, mas bandido sabe que funciona bem. Pois este sujeito que assalta com uma arma que não mata, mas está disposto a matar, se for preciso ele mata, ele é condenado no Brasil, se ele for primário, e no Brasil todo mundo é primário, o sujeito para ser reincidente quase que tem que ter pistolão. O negócio é difícil. Então esse sujeito é condenado a 5 anos e 4 meses. É 4 anos da pena mínima do roubo sem arma, mais 1 terço de aumento pelo uso da arma. Desses 5 anos e 4 meses, se o juiz estabelecer que a pena vai começar a ser cumprida no regime fechado, porque a lei permite que o juiz estabeleça como regime inicial, se a condenação é menos de 8 anos, o regime semiaberto. Ele já pode começar no semiaberto e há juízes que fazem isso. Mas se o juiz tiver um pouquinho de bom senso, disser, não, pelo menos o regime inicial vai ser o regime fechado, ou seja, ele vai para uma cadeia de verdade, né? Cadeia de verdade é regime fechado, regime semiaberto é brincadeira. A gente finge que o sujeito está cumprindo pena. Embora ele esteja nesse cálculo aí de 600 mil brasileiros presos no país que mais prende no mundo, blá, blá, blá. Aí está o pessoal do semiaberto, do aberto e da prisão domiciliar. Prisão domiciliar é uma coisa terrível. Ou seja, durante o dia ele trabalha e de noite ele volta para casa para dormir. Ih, rapaz, nós estamos em prisão domiciliar. Isso aí é a prisão domiciliar. E o cara está nessa conta aí, dos 600 mil brasileiros presos no país, o terceiro país mais preso no mundo. Blá, blá. Essa conversa aí da carochinha. Então esse sujeito que apontou uma arma para você, que mandou, que tirou o teu carro, tirou tua carteira, tirou sei lá o quê, ele vai ser condenado a 5 anos e 4 meses. O regime inicial vai ser o fechado, com 1/6 de cumprimento da pena, que significa, durante o dia, exercer as atividades nas quais ele se especializou, que é cometer crime, variando aí um pouquinho do roubo pelo latrocínio, do roubo para o homicídio. Então esse é o nosso sistema. Eu estou falando do roubo à mão armada porque é um dos crimes mais comuns. Quer dizer, você tem um volume enorme de processos de réus condenados por roubo à mão armada. A condenação seria por roubo simples. Pegaram uma arma municiada, apontaram para uma pessoa, estiveram dispostos a tirar a vida dessa pessoa, foram presas, ficaram 11 meses numa penitenciária e voltaram para a rua. Então, esses são apenas 2 exemplos, do que é a impunidade. E lembrando, e o Felipe lembrou muito bem, e além disso você tem os nossos fantásticos índices de apuração de homicídios, que estão entre 5 e 8. E hoje se comemora, no Rio de Janeiro, por exemplo, esse 5 a 8% é considerado um extraordinário avanço, que se deve basicamente, aqui na capital, à criação da divisão de homicídios. A divisão de homicídios foi criada em 2010 e passou a se levar um pouco mais a sério a investigação do homicídio, utilizando técnicas que até então nunca tinham sido utilizadas, coisas extremamente modernas, como por exemplo a colheita de impressão digital, criada no século XIX, e que começou a ser utilizada a partir da criação da BH em 2010.
Então, com isso, nosso índice deu um extraordinário salto de 1% de apuração, quer dizer que cada 100 homicídios você apurava a autoria de não é 1% de condenação. Eu trabalhei em São João de Meriti, no Tribunal do Júri, o índice era esse. Trabalhei em Nova Iguaçu, o índice era esse. Trabalhei, enfim, em várias cidades da região metropolitana. E eu podia constatar isso até empiricamente. Se eu pegasse uma pilha de 100 inquéritos de homicídio que a delegacia me tinha remetido, em 99 desses 100, dizia assim, artigo 121, crime, homicídio. Vítima, fulano de tal. Autor do crime, ignorado. Aliás, na verdade, as delegacias nem escreviam mais ignorado. Eles botavam IG, ponto. O IG é o maior assassino do Rio de Janeiro. Ninguém segura o IG. Não, essa é a nossa realidade. Alguma pergunta aí? Olha a turma da pesada aqui, né? Bom.